Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pelo dia inteiro. Sejam bem-vindas e bem-vindos à apresentação da socialização da disciplina e do projeto desenvolvido na disciplina de estágio curricular supervisionado da Universidade Leonardo da Vinci, Uniaselv, no curso de formação pedagógicas em artes visuais. Bom, eu sou Alex Kossak, aluno do curso de Formação Pedagógica em Artes Visuais da Uniaselv. Gostaria de iniciar minha apresentação agradecendo a professora tutora Rafaela Pancotti de Lima Rubiales. Muito obrigado, professora. Obrigado, Rafaela, pelas trocas nesse semestre, pelos ensinamentos e por todo o auxílio e todo o apoio. Bom, sou Alex Kossak e venho aqui apresentar a socialização de meu estágio curricular supervisionado dessa disciplina dentro do curso de formação pedagógica em artes visuais. Este projeto ele é da área de concentração de ensino-aprendizagem das artes visuais, dentro do programa de extensão Metodologia e Estratégia de Ensino e Aprendizagem, que faz parte do projeto de extensão Práticas e Pedagógicas na Educação Básica em Tempos de Ensino à Distância, e temos como produto oriundo, consequência desse acúmulo desenvolvido, desse estudo, dessa pesquisa ao longo desse primeiro semestre de 2021, um episódio do podcast Cultura Brasileira desenvolvido por mim. E como tema do podcast, temos da música às outras manifestações artísticas, uma proposta triangular. Tenho como justificativa, no desenvolvimento deste projeto, que o campo educacional, nos primeiros a sofrer com as consequências das novas necessidades de reconfiguração da atuação, de sua atuação durante a vigência da pandemia e do isolamento social, principalmente da atuação docente, que é uma profissão que é historicamente precarizada dentro do sistema capitalista e de seu sócio-metabolismo, onde a classe docente ela passa pela constante necessidade de reconfigurar suas aulas para adaptar-se às novas demandas do mercado de trabalho e do sócio-metabolismo do capital, e principalmente nesse momento que vivemos, que são provenientes do próprio isolamento social. Este é um grande desafio não só para os professores de arte, mas para todos os professores do Brasil. Temos como objetivo desenvolver a fruição da cultura brasileira, de seus produtos culturais e de seus diferentes aspectos e manifestações artísticas. Temos como objetivo compreender como a linguagem musical, enquanto uma ferramenta pedagógica, fornece subsídios para o ensino das demais linguagens artísticas. E temos o intuito e o objetivo de desenvolver uma prática pedagógica do ensino de arte por meio de ferramentas digitais, no caso, o podcast, principalmente com a escuta e apreciação musical e, quando necessário, o auxílio de outros recursos, como auxílio de imagens, por exemplo. Temos como fundamentação teórica deste projeto a proposta triangular do ensino de arte, desenvolvido por Ana Maia Barbosa, onde a autora apresenta que há 3 eixos principais a serem desenvolvidos em sua proposta triangular. São eles: a leitura de imagem, fruição e ou apreciação, a reflexão e ou contextualização histórica e a produção e ou fazer artístico. Tendo como norte esses 3 eixos a serem desenvolvidos, foi que eu me baseei no desenvolvimento desta pesquisa, deste projeto e do produto virtual, o episódio do podcast Cultura Brasileira. Temos também como fundamentação teórica as habilidades e competências apresentadas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Temos essas habilidades também como fundamentos e bases a serem desenvolvidos nos educandos. Trazemos também os apontamentos de Cranston e Both, que colocam que o podcast se tornou um recurso educacional gratuito e de fácil acesso. Cruz também apresenta que o uso do podcast para o docente alia informação, entretenimento, dinamismo e rapidez ao processo de ensino-aprendizagem. E trago também a fundamentação apresentada por Carvalho, Aguiar e Maciel, que são as autoras portuguesas que nos apresentam a taxonomia dos podcasts. Elas fazem uma categorização e nos auxiliam a como encaixar, como colocar, como categorizar um podcast e o seu uso. Bom, desenvolvemos nesse trabalho uma metodologia que se baseou no levantamento bibliográfico, então, ou seja, este trabalho é caracterizado como uma pesquisa de tipo de levantamento de caráter aplicado. Foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do objeto de estudo, no caso o podcast, nos seguintes repositórios científicos de grande importância para a área educacional. São eles a Cielo, de conhecimento de muitas pessoas,
a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, o IBICT. Utilizamos também o indexador online de periódicos na área da educação, o Educa, vinculado à Fundação Carlos Chagas, e o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o portal de periódicos da CAPES. Temos como observação virtual, foi escolhida a escola Irmã Dulce, o CIEP Brizolão 498 Irmã Dulce, no município de Itaguaí. Foi escolhido esta escola por ser uma escola próxima ao local onde eu moro e uma escola próxima à filial a qual eu me matriculei da Unicelv no próprio município de Itaguaí. Então, pensei na importância de trabalharmos sempre no entorno de onde eu trabalho e onde eu moro. Então, esse foi um dos motivos para a escolha desta escola, para o roteiro de observação virtual. Bom, essa escola tem como área de atuação o ensino fundamental 2, o ensino médio, a educação especial e a educação de jovens e adultos. Ela atende todos os turnos de atendimento, manhã, tarde e noite. Ela detende 4 docentes e 1 auxiliar. E a escola tem como dependências refeitório, biblioteca, quadra esportiva coberta, laboratório de ciência, laboratório de informática, sala de leitura, auditório, pátio coberto, pátio descoberto, área verde, sala de professores e conta com 17 salas de aula. Ao longo deste projeto, foram elaborados 4 planos de aula para o ensino fundamental 9º ano, no primeiro bimestre, com o intuito de trabalhar o seguinte tema presente na BNCC para o ensino fundamental, o tema Contextos e Práticas Artísticos Culturais, no intuito de desenvolver as seguintes habilidades e competências dos educandos, que é a capacidade de pesquisar, apreciar e analisar formas distintas de artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas tanto brasileiros quanto estrangeiros, de diferentes épocas, em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais e cultivar a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar e o seu repertório imagético, no caso, o repertório dos educandos. Para o ensino médio, foram elaborados 6 planos de aula para o 2º ano, no primeiro bimestre, com o intuito de trabalhar o seguinte tema: arte, sociedade e cultura, no objetivo de desenvolver, né, a capacidade dos educandos de compreender a arte como produto cultural e as suas relações com a sociedade e o meio ao qual o aluno se insere. Bom, na vivência do estágio, nesse processo de estudo e de pesquisa, eu realizei esse levantamento bibliográfico, já apresentei, e nesse levantamento, nessas 4 bases, foram possíveis analisar um total de 129 resultados. Como podemos observar aqui pelo gráfico, a maioria dos resultados estão concentrados no portal de periódicos da CAPES, 64,3%. Em segundo lugar, temos a biblioteca do IBICT, que concentra 28,7% dos resultados. Em terceiro lugar, temos a Educa, vinculada à Fundação Carlos Chagas, com 3,9%. E em quarto lugar, a Cielo, com 3,1% dos resultados. Após a análise dos resultados e excluídas as repetições, os resultados não pertinentes ao objeto, no caso, o podcast, há de se ressaltar também que o termo usado para a pesquisa foi o termo podcast, não teve a necessidade de fazer mesclagem com outros termos ou utilizar outros termos como mídias digitais, pois a própria pesquisa do termo podcast já nos deu um número restrito de resultados. Após a análise desses resultados, excluídas as repetições e os resultados não pertinentes ao objeto, temos um total de 30 resultados, que são distribuídos da seguinte forma: em 9 artigos, em 19 dissertações e em 2 teses. Isso que é muito interessante, né? A maioria dos resultados estão distribuídos em teses e dissertações. Que apesar desses 30 trabalhos, versarem, né, dissertarem, desenvolverem suas pesquisas sobre o assunto podcast no campo educacional, nenhum deles trata em específico do uso do podcast no ensino de arte. Ou seja, né, a gente pôde perceber através do levantamento que a literatura no campo educacional brasileiro está ainda consolidando, né, o campo científico, principalmente acerca do uso de podcasts. Podemos chegar a essa conclusão principalmente pela maioria dos resultados do levantamento serem compostos por teses e dissertações e por muitos autores utilizados por mim, principalmente para desenvolver
o meu marco teórico seriam autores de fora do Brasil, autores de Portugal, onde o estudo já está sendo desenvolvido há mais tempo que o Brasil. É bem interessante esse dado, né? Todavia, né, ter um acesso a essa bibliografia que trata esse objeto do podcast, enquanto recurso didático-pedagógico que traz referências empíricas, foi possível, de forma incipiente, desenvolver um caminho de entendimento que auxilia a classe docente enquanto recurso pedagógico dentro e fora de sala de aula, principalmente em termos de ensino remoto, à distância e ou presencial. E o podcast e suas potencialidades são inúmeras, né? Não estão circunscritas somente a um único campo, no caso, o campo das artes, mas abrange todos os campos do conhecimento e o seu uso pode ser utilizado em todos os níveis de ensino, da educação básica ao ensino superior, em todas as disciplinas da escola, dentro e fora de sala de aula. Eu ressalto aqui a importância e a necessidade de elaboração de pesquisas que abordem o uso do podcast como ferramenta pedagógica dentro e fora de aula, pois ter a possibilidade de compreender, por meio dessa pesquisa, que as novas tecnologias podem auxiliar bastante na elaboração de aulas que dialoguem mais com a realidade dos educandos, em específico o podcast no uso do ensino de artes, contribuiu não só para o meu arcabouço teórico e prático e epistemológico, mas principalmente na minha formação enquanto futuro profissional licenciado em artes visuais, atuante dentro e fora de sala de aula. Desta forma, temos como produto virtual desta pesquisa, desenvolvida neste primeiro semestre de 2021, um episódio do podcast Cultura Brasileira, que tem como público-alvo docentes da educação básica e licenciados em artes, da área de concentração de ensino e aprendizagem em artes visuais, e temos como tema do produto virtual o uso do podcast como ferramenta pedagógica no ensino de arte. Aqui está um print do meu podcast na plataforma SoundCloud. Convido a todos vocês que me escutam a apreciar o podcast, a escutar, dar sua opinião, fazer comentários. Ficarei muito agradecido. Convido todos vocês a escutarem o podcast Cultura Brasileira, principalmente no episódio o podcast O Ensino de Arte. Aqui nas referências está o link do meu podcast. Então, caso tenha interesse, basta clicar no link que vocês irão escutar. Fico muito agradecido. E aqui será o link da apresentação, assim que eu acabar esta gravação. E agradeço a todos e todas pela disponibilidade de tempo, por escutar a minha apresentação. E termino com uma citação do autor, sociólogo francês Pierre Bourdieu, que diz o seguinte, em seu livro Capital Cultural, Escola e Espaço Social. A alienação cultural exclui a consciência da alienação, porque a dominação fundada no capital cultural é muito mais estável, muito mais forte do que uma dominação fundada exclusivamente no capital econômico. Enfim, por uma educação não alienante, por uma educação emancipadora do ser humano, termino aqui a minha apresentação. Tive o intuito de desenvolver esse podcast nessa característica de ser um recurso metodológico não alienante que possa sim emancipar os indivíduos para uma educação unitária que visa a unidade entre teoria e prática. Por fim, muito obrigado, agradeço a todos e todas que tenham me acompanhado e que me escutaram nesses minutos de apresentação. Tenham todos uma boa semana, um bom final de semana, bons estudos, bom trabalho e professores, professoras, alunos e alunas, cuidem-se até todo esse momento passar. Muito obrigado por tudo.